Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias 29, verso 13. Louvamos ao nosso Deus por estarmos novamente juntos, iniciando uma nova série de estudos na Palavra de Deus. Estamos iniciando uma nova semana e queremos agradecer a Deus por este dia, por estes momentos, agradecer por todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem e queremos aqui mandar um alô especial para Maria Damasceno, Ilceia Correia, Maria Eva Oliveira, Iracema Silva, Ricardo Bosquete Novoa, Elza Fagundes, Lídia Martins, Ana Cruz, Ana Assis, Ercina Becker, Isanira Storck, Anísia Marli Storck, Maria Schreiber, Erildo Westphal, Marlene, Leônidas Bezerra, Ideudisa Soares, Sérgio Santos, Nadir Cabral e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra, uma nova série de estudo. Que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, nos ajude a entendermos a Tua Palavra, mas que acima de tudo nós possamos buscar, estudar para compreender, Pai. Abençoa todos que estudam conosco, cada um tem seu problema, sua necessidade, a sua luta. Todos esses que nós citamos aqui têm pedidos de oração que nos enviam, que Tu atendas, Pai, cada um conforme a Tua santa vontade, que permaneçam firmes, confiantes na certeza de que breve nós vamos estar contigo eternamente. Pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Durante esta nova série, nós vamos procurar entender alguns símbolos, algumas imagens que são citadas especialmente em profecias na Bíblia e que muitas pessoas às vezes não entendem e então interpretam erroneamente. Uma das razões para que nós possamos entender o que nós lemos é nós gastarmos tempo estudando. Nós não vamos aprender simplesmente por ler uma passagem assim de relance. Nós não vamos aprender por nós apenas ouvirmos um comentário da Bíblia. Nós vamos aprender se nós dedicarmos tempo estudando. É o que nós mais precisamos fazer. E, infelizmente, a maioria dos cristãos não tem sequer pego na Bíblia, nem mesmo para lê-la. Às vezes pegam a Bíblia para ir à igreja, levam e da mesma forma como levaram, voltam com a Bíblia sem abrir, sem acompanhar as leituras bíblicas que são feitas na igreja. E então nós não aprendemos. Nós ficamos sempre naquele estágio que nós estamos sem crescer, sem desenvolver. E a vida espiritual, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer. E para crescermos, nós temos que usar a Bíblia. Jesus, ele disse que nós deveremos examinar as Escrituras porque elas testificam de Jesus. E então, as Escrituras, nos encaminham, nos levam a Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas, quando leem a Bíblia, leem simplesmente como um livro qualquer e se esquecem de que o objetivo é se aproximar de Jesus. Então, durante esta série, nós vamos precisar estar sempre em oração. Você que acompanha os estudos cada dia, ore sempre a Deus. À noite, ao invés de você ir para frente de uma televisão ou fazer qualquer outra coisa que vai gastar o seu tempo aí à toa, pegue a Bíblia, ore, comece a ler, acompanhe esses textos bíblicos que nós vamos citar durante esta série. É importante vocês anotarem, sublinharem na Bíblia e depois, quando você tiver um tempo mais disponível, você ler você mesmo o texto bíblico e procurar entender. Nós não podemos tirar as nossas próprias interpretações daquilo que nós lemos. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o manual que Deus deixou para nos instruir, para nos orientar, e ela mesma se explica. Nós lemos um verso aqui, nós lemos outro verso ali, e eles vão se complementando e nós vamos entendendo aquilo que Deus estava querendo nos dizer. Nós temos algumas profecias na Bíblia. Nós não vamos aqui tratar especificamente de profecias, mas de alguns símbolos proféticos
algumas imagens que são usadas, por exemplo, o leão, o urso, o leopardo, o que eles significam em profecias, os ventos, o que eles significam, os mares e também as bestas, né? Quem são essas bestas? Então essas imagens, esses símbolos, eles têm a sua própria explicação de quem são e como é que nós vamos então entender o que nós estamos lendo. Nós lemos aqui em Jeremias capítulo 9, verso 24, a palavra de Deus ela vem nos dizendo: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se nós queremos nos gloriar, achar que nós conhecemos, que nós entendemos, que nós nos gloriemos no Senhor. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Sim, irmãos, Deus, apesar de às vezes nós acharmos que Ele não está nos ouvindo e de que nós estamos deixados aí à própria sorte, Deus, Ele age com justiça, Deus ele age com misericórdia e Ele é um Deus justo, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que não nos criou e nos abandonou à nossa própria sorte. Ele cuida de cada um de nós. E é isso que nós vamos procurar aqui entender durante esta série e compreender. Por quê? Porque às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e nós não estamos entendendo. E a Bíblia diz que quem lê, entenda. Por exemplo, nós lemos aqui em Mateus capítulo 24 e no verso 15, a Bíblia diz: chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Eu li aqui, Nova Versão Transformadora, então a maneira de se expressar aqui é um pouco diferente das Bíblias mais tradicionais. Mas aqui, Jesus falando, né, dos últimos acontecimentos da história deste mundo e também de quando o templo de Jerusalém seria destruído, ele disse que aquilo que falou o profeta Daniel, o abominável da desolação, diz aí as versões mais tradicionais. E quem era o abominável da desolação naquela ocasião? Foi exatamente o povo romano que invadiu Jerusalém, profanando o santuário, e eles destruíram Jerusalém. Isso foi no ano 70 da nossa era. Esse foi o abominável da profanação, a terrível profanação que aconteceu, que falava o profeta Daniel. Então ele diz, quem lê, entenda. E então Jesus havia profetizado que o santuário, que Jerusalém seria sitiada, seria tomada e que o templo seria destruído. Os discípulos, eles se orgulhavam do templo e disseram para Jesus, olha que templo majestoso. E realmente o templo, ele chamava atenção. Agora, Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos quiseram saber quando vão acontecer essas coisas. E aí Jesus falou do abominável da desolação. Essa terrível profanação que foi a invasão dos romanos lá em Jerusalém, sitiaram a cidade, milhões de pessoas morreram dentro da cidade porque ela ficou sitiada por vários anos, não tinha nada que comer, e então eles entraram, saquearam a cidade, destruíram a cidade, levaram cativos ainda muitos judeus, mas aqueles que liam e entendiam a palavra de Deus, eles fugiram. Na primeira ocasião, quando houve o cerco e que o exército romano depois saiu, quem lê, entenda, eles entenderam o que Jesus havia dito. E então eles fugiram de Jerusalém. E esses não morreram. Mas os que ficaram, aqueles que liam e não entendiam, esses ficaram em Jerusalém e esses morreram. Então, nós precisamos buscar, ler e entender a palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo João, ele escreveu: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Então, o apóstolo João, que foi discípulo de Jesus, quando estava na ilha de Patmos, que ele escreveu o Apocalipse por revelação divina, ele diz que felizes são aqueles que leem as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem o que está escrito e obedecem, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, nós precisamos ler,
nós precisamos entender e precisamos fazer, obedecer o que está escrito, porque o tempo está próximo. Estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Agora, quando a Bíblia diz aqui, felizes aqueles que leem, nós sabemos que temos muitas pessoas que nos ouvem que não sabem ler, mas você pode pedir alguém para ler para você, tá? Felizes aqueles que ouvem e que praticam. Se você não sabe ler, mas você ouve e pratica o que você está ouvindo da palavra de Deus, então nós também estaremos sendo contados entre aqueles que são felizes, que leem, que ouvem e que praticam o que está escrito. Em Mateus, no capítulo 11 e no verso 29, aqui nós lemos aquele convite que Jesus faz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e ele diz no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Então, Jesus ele pede, deixem que eu lhes ensine. É em Jesus, irmãos, que nós temos que buscar o entendimento, é através da iluminação do Espírito Santo. Não é com o nosso próprio entendimento, é no entendimento do próprio Senhor Jesus que nos ensina e do Espírito Santo, para que nós possamos então encontrar descanso para a nossa alma. Muitos cristãos andam atribulados, andam cheios de reclamações e pensam que tudo está dando errado em sua vida, mas por quê? É porque não deixa que Jesus os ensine e não aprendem com Jesus, que é manso e humilde de coração. E em Jeremias, no capítulo 9, nos versos 23 e 24, o profeta Jeremias escreveu, assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isto é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. Então muitas pessoas se orgulham de conhecerem, de terem sabedoria e se acham melhores do que os outros porque, quem sabe, estuda mais a Bíblia, entende mais. E então a Bíblia diz claramente que essa pessoa, qualquer um de nós, não devemos nos orgulhar na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, nem nas nossas riquezas, mas deveremos nos orgulhar em conhecer e entender o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor foi quem falou isso. Nós precisamos, irmãos, nos dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Sem dedicarmos tempo, nós não iremos entender. E precisamos, então, entregar a Deus e precisamos ter o coração aberto para aprender a verdade. Aqueles que estudam a Bíblia, procurando entender, não apenas irão deixar de compreender a mensagem bíblica, mas irão entender o caráter amoroso e santo de Deus revelado na Bíblia. Então, que nós possamos ter um coração aberto para nos entregarmos e para aceitarmos a verdade da palavra de Deus. Não vai na onda da maioria das pessoas que estão dizendo que muitas coisas mudaram, que não é mais necessário fazer certas coisas que a Bíblia pede, mas a Bíblia é clara em dizer que nós deveremos procurar conhecer o Senhor cada dia mais. Como nós dissemos logo na abertura, hoje nós falamos que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque assim nós iremos encontrar. Que durante essas semanas que irão se seguir, que nós possamos dedicar tempo e orar com muito fervor, para que tenhamos a nossa mente aberta para entendermos estes símbolos, essas imagens que nós temos nas profecias e sabermos que o tempo da volta de Jesus está muito próximo. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje na abertura deste tema. Estaremos durante esta semana falando sobre essa questão de alguns princípios da profecia e queremos desejar a todos vocês um bom dia e lembrar que o próprio Senhor Jesus ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.